Prontinho. Prontinho. Acho que a gente começou aqui a gravação, tá? Vamos dar continuidade a mais uma noite de orientação, agora aqui com o grupo das aprendizagens, hoje, dia 6 de abril de 2022. Gente, vou pedir a vocês que, por favor, me ajudem aí com as admissões das pessoas, tá? Junto à sala. Então, quem for chegando, se vocês tiverem acesso, vocês vão fazendo aqui as admissões, tá? Vejam só, a proposta de hoje é a gente dar continuidade àquela perspectiva das discussões que a gente vem fazendo acerca dos procedimentos metodológicos. Hoje, em especial, a gente vai começar a discutir as perspectivas de análise dos dados produzidos. Nas últimas aulas, nas nossas últimas orientações, a gente discutiu, dentro dos procedimentos metodológicos, as questões relacionadas às técnicas de produção de dados qualitativos. Primeiro, a gente discutiu a questão da análise dos documentos, e na última orientação, que foi na semana passada, no dia 30 de março, a gente complementou essas discussões, trazendo algumas explicações sobre as entrevistas, os grupos focais e as observações. Então, agora, a gente adentra nesse finalzinho do capítulo metodológico. Possivelmente, eu vou discutir hoje as questões relacionadas à análise do conteúdo, e na próxima semana, no nosso próximo encontro, a gente vai discutir as questões relacionadas à análise textual discursiva, para a gente poder fechar exatamente esse capítulo, tá? Para as pessoas que vão assistir essa aula posteriormente, eu peço até que vocês me ajudem nessa divulgação aí com os grupos. Vocês, por favor, avisem aos colegas que a gente vai estar disponibilizando essa aula lá no nosso canal no YouTube, possivelmente a partir de amanhã, tá bom? Demora um pouquinho a disponibilização da aula, porque eu preciso baixar a gravação e depois fazer o upload no canal do YouTube. Então, isso dá um pouco de trabalho, tá? Se eu tiver com uma internet não muito legal, então vocês já sabem que a gente leva um tempinho para fazer isso, tá bom? Recapitulando, todas as nossas aulas já estão lá publicadas no grupo no canal do YouTube, tá bom? Estão publicadas por data, tá tudo organizadinho, então vocês já podem fazer essas consultas. Quem tiver com algum material atrasado, já pode estar fazendo essa organização. Vou compartilhar aqui o nosso texto e vocês vão acompanhando aí esse texto a partir do que eu for mostrando aqui. Tá bom? Me deem um sinal aí se vocês conseguem visualizar de maneira bacaninha nossa publicização aqui de tela. Vejam aí se vocês conseguem ver a análise do conteúdo numa perspectiva de Bardan, tá? De Gaspe, Maron e Magalhães Júnior. Tudo tranquilo? A princípio, me parece que sim, né? Todo mundo em silêncio. Ok. Ok, né? Marcos está me dando aqui um sinalzinho. Beleza. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tudo bem? Não esqueçam que quando eu faço essa projeção de tela, eu estou em outra tela, então muitas vezes eu saio aqui do ambiente onde a gente está fazendo a transmissão. Se por um acaso chegar mais alguém e essas pessoas estiverem solicitando o acesso, eu peço que vocês me interrompam para a gente poder liberar essas pessoas para entrarem, tá bom? Vamos começar. Bom, primeira coisa, a gente vai pensar um pouquinho nessa perspectiva da análise do conteúdo. E para a análise do conteúdo, a gente vai fazer essas discussões tomando como referência o texto na verdade, as produções das ideias de Bardan, tá?
Bardam, Bardim. Não precisa se preocupar com essa questão da pronúncia, pelo menos por enquanto, nessa perspectiva. É mais importante entender o conteúdo do que a pronúncia em si. O texto que a gente está trabalhando é esse texto de Gaspe, Maron e Magalhães Júnior. Tá? Observe que toda vez que a gente vai falar da análise do conteúdo, a análise do conteúdo vai se apresentar para nós com uma abrangência metodológica muito vasta. Tá? Então, é importante que a gente, enquanto pesquisador, coloque centro nessa vastidão produzida pela abrangência metodológica. Tá? Observe que tudo aquilo que é dito ou tudo aquilo que é escrito é suscetível a uma análise de conteúdo. Então, nesse cenário, as fontes de utilização dessas análises vão ser variadas. Aqui no texto, eu estou demarcando as fontes de acordo com as nossas fontes de produção de dados. Então, a gente está trabalhando com as entrevistas, a gente está trabalhando com os discursos ou os documentos oficiais, né? Quando a gente se refere aos documentos oficiais, eu vou colocar aqui documentos, na verdade, porque no nosso caso tem uma amplitude, eu estou vinculando a produção dos dados a partir da análise documental. E quando a gente fala dos discursos, eu estou centralizando aqui os discursos produzidos no âmbito dos grupos focais. Observe que existem textos literários, artigos de jornais, emissões de rádio e de televisão, mas eu não vou levar em consideração essas perspectivas porque nós não vamos produzir dados a partir delas. Além disso que a gente demarcou aqui, observe que eu estou trazendo aqui, as demarcações provenientes das nossas observações, tá? Então, como nós temos fontes variadas de dados, é importante que a gente coloque foco nessas nossas fontes. Então, o nosso conteúdo vai ser o conteúdo oriundo das nossas entrevistas, oriundos dos nossos documentos ou dos discursos produzidos dentro dos grupos focais ou oriundos das nossas observações. Tudo bem? Nesse sentido, a gente tem aqui duas funções que são atribuídas à análise do conteúdo. É importante que essas duas funções estejam presentes nas discussões metodológicas de vocês, tá? A primeira função é uma função heurística. Então, quando a gente fala de heurística, a gente fala de descoberta. É importante que a análise do conteúdo gere uma descoberta de novos elementos. Ou é importante também que essa análise do conteúdo tenha uma função de administração da prova. Então, ali a gente vai evidenciar aqueles elementos que respondem às nossas questões de inquérito, tá? Observe que o nosso referencial teórico vai trazer aqui a ideia do levantamento das hipóteses provisórias. Eu não vou falar de elemento hipotético agora, pelo seguinte, no texto de Valério, que a gente vai discutir na semana que vem, eu me alinho mais com essas discussões propostas por Valério. Então, eu me encadeio mais numa produção de pesquisa no âmbito das ciências humanas e no âmbito da pesquisa qualitativa, tá? Como o nosso material, ele é um material inspirado no ensino de ciências e no ensino de matemática, quando a gente fala do ensino de ciência, a gente tem essa perspectiva hipotética. Mas como matemática não é ciência, porque não existe um objeto de estudo específico, a gente vai ter que fazer uma leitura crítica em relação a essa perspectiva hipotética, tá? Pelo menos por enquanto, eu não vou falar em elemento hipotético e sugiro que vocês também não falem disso. Por quê, professor? Porque a nossa perspectiva, embora seja uma perspectiva de aprendizagem, está vinculada ao ensino de matemática e não ao ensino de ciências.
porque matemática, a priori, não é ciência, já que não tem um objeto de estudo específico, como, por exemplo, a física. A física estuda os fenômenos naturais, então eu posso dizer que a física é uma ciência. A biologia, que estuda a vida, entende? Nós, do ponto de vista matemático, não temos um objeto de estudo específico, tá? Então, a gente não vai falar, pelo menos por enquanto, de levantamento hipotético. E aí eu vou trazer a justificativa disso na próxima semana, fundamentado nas ideias de Valério. Se vocês já passaram os olhos no texto da semana que vem, que discute a análise textual discursiva, vocês já vão estar entendendo mais ou menos a crítica que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, no nosso caso, deixe essa questão de levantamento hipotético pelo menos de fora, tá? Então, quando se fala de administração da prova no sentido da gente valorizar as respostas para as nossas questões de inquérito. Sempre tomem como referência essas respostas, tá bom? Aqui vai ser proposto, então, na introdução, um caminho de como a gente pode desenvolver a análise do conteúdo numa pesquisa, qualitativa vinculada à área do ensino. Na verdade, para a gente aqui, uma perspectiva mais de aprendizagem, tá? É ensino enquanto área. O que a gente está falando aqui é ensino, no nosso caso, de matemática. Óbvio que quando a gente fala de ensino, estão inerentes aí as questões de ensino e de aprendizagem. Observe, que eles fundamentam esse ensino na área de ciências. Certamente, essa perspectiva da área de ciências vai fazer com que eles valorizem as perspectivas hipotéticas provisórias, tá? Por isso que a gente está fazendo a devida crítica e fazendo as devidas ponderações. Certamente, os três são pesquisadores no campo das ciências. Tudo bem? Vamos para frente. Aqui na segunda parte do nosso texto, nosso referencial, nossos autores vão falar um pouquinho sobre o histórico da análise do conteúdo. Não vou entrar nessa seara, vou deixar essa leitura aqui do ponto de vista histórico simplesmente como uma leitura complementar. Porque do ponto de vista do elemento metodológico, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, o que me interessa é que você entenda a análise do conteúdo enquanto uma proposta metodológica de análise dos dados produzidos, tá? Aqui do ponto de vista histórico, eu vou destacar um elemento lá na página 290, que é esse elemento que está colocado aqui em vermelho na minha marcação. Ou seja, é importante que, quando a gente faça a análise do conteúdo, a gente tenha como objetivo a inferência sobre o material estudado. Inferência é uma dedução lógica. A gente vai falar disso um pouco mais lá na frente. Então, eu só estou aqui antecipando cenas dos próximos capítulos, tá? Então, quando a gente pensar em inferir é exatamente trazer uma dedução lógica. Pode até colocar essa marcação aí no seu texto. Você pode, por exemplo, demarcar a palavra inferência e colocar aqui, sim, uma setinha dizendo, dedução lógica. Então, produzir inferências é exatamente deduzir logicamente algumas questões referentes ao material estudado. Então, em regra, o que a gente faz aqui é trazer deduções acerca do material de estudo. Belezinha? Então, o que a gente quer, analisando o conteúdo, é fazer inferências sobre eles, é apresentar uma dedução lógica, ok? E de dedução lógica, vocês compreendem isso com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Vamos para frente. Na seção seguinte, a gente tem alguns aspectos. E aí eu gostaria que vocês colocassem foco nesses aspectos. Lembra que lá no começo eu falei das duas funções. Então, é importante que eu me reconheça na produção textual de vocês. É importante que as duas funções da análise do conteúdo estejam contidas nos textos
metodológicos de vocês, tá? Nos capítulos metodológicos de vocês. Aqui eu vou trazer alguns aspectos. Primeiro aspecto da análise do conteúdo é a definição. Isso é de suma importância e vamos colocar os olhos de águia acerca dessa definição, tá? Se ficar muito rápido, chama a minha atenção para que a gente possa diminuir aí a velocidade, para que vocês não fiquem com algum prejuízo. Tudo bem? Primeira coisa, quando a gente falar em análise do conteúdo, primeira coisa, análise do conteúdo vai representar para a gente, vai representar para nós um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Então, coloca isso como destaque. Então, a gente tem um elemento técnico no qual nós vamos analisar comunicações. Beleza? Isso precisa ficar demarcado. Observe a segunda parte da definição, visando obter. Por isso que eu coloquei de amarelo, para chamar a nossa atenção. Visando obter significa uma intencionalidade. Então, nós vamos intencionalmente visar alguma coisa. Perfeito? Na verdade, a gente visa indicadores. Só que esse processo de intencionalidade, ele tem que ser demarcado por procedimentos sistemáticos e objetivos. Coloca foco nessas expressões, procedimentos sistemáticos e objetivos. Lá na frente, eu vou mostrar para vocês o que representa essa sistematização e, consequentemente, essa objetividade. Então, por hora, a gente vai pensar no seguinte: analisar o conteúdo representa para a gente um conjunto de técnicas de análise de comunicações com a nossa intencionalidade de produzir indicadores. Beleza? Esses indicadores, eles podem ser quantitativos ou não. Não vou entrar nessa seara, tá? Pelo menos, toma como referência que o que a gente quer são os indicadores, ok? E esses indicadores vão nos permitir inferência, ou a palavra inferência, dedução lógica, perfeito? Dos conhecimentos relativos às condições de produção e de execução dessas mensagens. Então, o que a gente quer é analisar as comunicações com vista a obter indicadores que vão nos permitir deduzir logicamente alguns conhecimentos relativos à produção e à recepção dessas mensagens. Tranquilo até aí? É importante que esse conceito esteja presente na produção escrita de vocês. Tudo bem? Observem um recurso. Eu coloquei essa setinha no sentido de chamar sua atenção para esse recurso de escrita. Muitos de vocês trazem determinadas citações, mas não explicam a natureza dessas citações em seu texto. Tá? Não explicam a natureza dessas citações em seus textos. Então, é importante que essas naturezas venham explicadas, elas venham a ser explicadas, tá? Então, isso aqui é interessante para que vocês se inspirem. Observe que os nossos autores vão trazer aí uma explicação desse conceito, tá? Observe que eles já deixam claro aqui a finalidade da análise do conteúdo, como eu já tinha falado anteriormente, né? No sentido de efetuar deduções lógicas, tá? Essas deduções lógicas vão ser feitas a partir de um conjunto de técnicas parciais, e essas técnicas, que é a vinculação a procedimentos sistemáticos e objetivos, elas vão ser complementares. Então, existe um elemento técnico
que vai ser de cunho complementar, que vai fazer com que a gente explique, sistematize e descubra o significado do conteúdo de uma mensagem. Então, observe que a fundamentação está colocada lá em cima e existe um parágrafo seguinte no qual os autores alinham a fundamentação com a sua escrita. Tá? Façam isso, utilizem disso como um recurso recorrente na escrita de vocês. Porque muitas vezes pesquisadores inexperientes fazem as citações diretas como essa aqui, ó, com mais de 3 linhas, e não explicam a natureza daquele entendimento. A explicação é de suma importância e de muito bom tom para que o leitor consiga ver que existe uma articulação entre aquilo que te fundamenta e efetivamente a forma como você escreve. Beleza? Até então tá tranquilo? Tudo belezinha? Tudo tranquilo, né? Tô vendo vocês caladinhos, tô entendendo que estão aí caminhando junto comigo. Vamos para frente. Na página seguinte, observe que o nosso referencial vai trazer aqui que a análise do conteúdo vai considerar o texto em vários sentidos, ou seja, a gente vai considerar o texto num contexto, tá? Eu vou falar disso um pouquinho também na semana que vem. Então, nesse sentido, a gente vai precisar de um duplo esforço do pesquisador. Aí esse duplo esforço, ele vai se materializar de duas formas, como colocam aqui os nossos referenciais. Primeira coisa, vocês vão ter que entender o real significado da comunicação. Então, é preciso que a gente, enquanto pesquisador, compreenda materialmente aquilo que o meu dado quer dizer. Mas, muito além da gente ficar restrito àquele significado, eu também vou desviar o meu olhar para uma nova perspectiva, no sentido de buscar outros significados que também podem ser enxergados por meio do conteúdo estudado. Ok? Tá claro até aí? Então, lembrem-se que vocês, enquanto estudiosos qualitativos, vocês vão ter exatamente duas perspectivas. Uma perspectiva de entender o real significado contido naquela mensagem e uma outra perspectiva de desviar o seu olhar para novos significados que podem ser interpretados a partir da mensagem colocada. Tudo bem? Tranquilo aí em relação a esse duplo sentido? Qualquer coisa, se não estiver entendendo, vai me falando que a gente vai tentando, como é que se diz? Trazer alguns exemplos, tá? Vamos lá. Nesse sentido, um dos elementos técnicos, que é de muito bom tom, um dos procedimentos sistemáticos que a gente precisa ao analisar o nosso conteúdo, é a elaboração dos nossos indicadores. Indicadores ou unidades de sentido, tá? Então, coloca foco nisso aí. Professor, o que significam unidades de sentido ou indicadores? Isso aqui vão ser algumas palavras ou algumas palavras-chave que vão fazer com que nós, pesquisadores, vão fazer com que essas palavras deem norte àquilo que a gente busca enquanto informações presentes no nosso conteúdo. Tá? Então, é interessante que vocês já elaborem alguns indicadores, tudo bem? Ou algumas unidades de sentido. Quando a gente fala de indicadores ou unidades de sentido, aqui a gente está trabalhando com as duas perspectivas do ponto de vista de sinônimos, tá bom? Nesse cenário, Bardhan vai trazer para a gente a análise do conteúdo fundamentada em 3 etapas. Então, tudo isso que foi discutido até aqui
Um dos primeiros aspectos foi a definição. Agora a gente está trabalhando com a operacionalização. Então, como é que a gente operacionaliza um processo de análise pautado na análise do conteúdo? Essa análise do conteúdo vai ser desenvolvida em 3 etapas, tá? Que, sistematicamente, Bardhan definiu como pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira etapa, a primeira fase, né, que a gente chama de pré-análise, vai representar uma leitura flutuante dos dados. Então, a gente vai selecionar os dados que vão fazer parte do corpus da nossa pesquisa. Então, quais são os elementos das entrevistas que vocês vão utilizar na análise? Quais são os elementos oriundos dos discursos provenientes dos grupos focais que vocês vão utilizar na análise? Quais são as transcrições das observações das aulas que vocês fizeram, que vocês vão utilizar na análise? E quais são os documentos produzidos pelos alunos de vocês durante o processo dessas aulas inovadoras que vão ser produzidas, vão ser valorizados? Então, a primeira fase é a gente, na verdade, fazer uma leitura flutuante, né, dos dados produzidos e ir encaixando aquilo que me interessa. Observe que a gente tem um mar de dados e nessa maré a gente precisa identificar em quais ondas a gente vai pegar um bom surf. Tudo bem? A segunda etapa vai trazer uma codificação dos dados e a gente vai começar uma tentativa, uma elaboração das categorias. Existe um procedimento sistemático para a gente chegar a essas categorias. Geralmente, eu vou falar disso um pouquinho lá na frente, a gente parte de categorias iniciais. A partir do momento em que a gente começa a tratar os dados, essas categorias iniciais vão se transformando em categorias intermediárias, e a associação entre as categorias iniciais e as categorias intermediárias vão gerar as nossas categorias finais, tá? Isso é um processo bem delicado, bem refinado, que requer exatamente esse procedimento sistemático e objetivo que está lá proposto na nossa definição. Por isso que tem as etapas. As etapas vão representar essa sistematização, perfeito? Essa ordem, essa necessidade de sequência. E isso aí vocês têm mais propriedade do que eu em fazer isso pela própria natureza matemática que vocês possuem. Tudo bem? E a terceira e última etapa vão exatamente fazer surgir as categorias de análise, tá? E a gente vai fazer as devidas inferências e as devidas interpretações acerca do material produzido. Então, em regra, a gente precisa seguir essas etapas. Essas etapas são de suma importância para a gente entender o processo de análise dos dados. Ok? Então, assim, coisas que a gente precisa identificar no texto do capítulo metodológico de vocês. Primeiro, definição de análise do conteúdo. Segundo, essas funções, esses aspectos inerentes à análise do conteúdo. Eu preciso falar exatamente do elemento heurístico e do elemento de demonstração de prova. Eu preciso falar do sentido real que está contido no texto, mas eu preciso também transcender para novos sentidos. Ok? E além dessas duas perspectivas que eu coloquei aqui, é importante que o texto de vocês privilegie essas 3 etapas. Então, o que foi feito na pré-análise, o que foi feito no processo de elaboração da exploração do material, me desculpem, e o que foi feito nas questões inerentes às inferências e às interpretações. E é importante que vocês já tragam as categorias de análise. Observe que essas categorias elas podem ser ressignificadas, reestruturadas, reescritas a partir dos dados. Então, isso não é uma coisa taxativa, tá?
traz pelo menos as categorias iniciais. Eu vou mostrar onde vocês podem estar buscando essas categorias iniciais. E se por um acaso, na tratativa dos dados, vocês perceberem novas categorias ou a reconstrução dessas categorias, vocês vão indicar a reformulação do texto. Tudo isso que é volátil, tudo isso que pode ser mudado lá na frente, a gente vai estar escrevendo de uma outra cor. É como se a gente estivesse batendo um papo na produção textual de vocês, tá? Então, aquilo que vocês não têm muita segurança, prof, aqui eu não estou conseguindo caminhar no processo do estabelecimento das minhas categorias. Coloca isso de uma outra cor, como se estivesse dialogando comigo. Tudo bem? Observe que eu já estou colocando alguns elementos que vai dar a vocês esse elemento de flexibilidade, tá? Mais adiante, nosso referencial teórico vai detalhar, vai destrinchar, vai explicar o que é que são essas fases. E esse destrinchar, esse detalhamento, é importante também que já esteja vinculado no seu capítulo metodológico, tá bom? Aqui tem um esquemazinho sobre análise do conteúdo, a gente já falou disso anteriormente, então não vou me dedicar. Vamos tentar aqui já adentrar na pré-análise. Então, a pré-análise significa uma organização inicial dos dados. Na pré-análise, eu vou estabelecer quais são os dados que eu vou utilizar inicialmente. A princípio, é oportuno que vocês busquem os dados provenientes das 4 técnicas de produção de dados que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá? Documentos, observações, entrevistas e grupo focal. É importante aqui que vocês respeitem 3 etapas. Então, dentro da primeira etapa, existem, na verdade, 3 novas etapas. É como se fossem subetapas. Está vendo os procedimentos sistemáticos e objetivos? Então, a materialização dessa sistematização e dessa objetividade, tá? Primeira coisa, a gente tem aqui, tem uma questãozinha aqui, tá? Ó, do jeito que está escrito, vou colocar aqui em azul, só para chamar a atenção de vocês, do jeito que está escrito, parecem 4, mas na verdade são 3, tá? A primeira, faz essa correção aí para mim, por favor, seria a leitura flutuante. A segunda, a escolha dos documentos, tá? Quando eu falo documentos, estão aí inseridos todos os procedimentos de produção de dados. Então, quando vocês leem documentos, leiam documentos, leiam entrevistas, leiam discursos do grupo focal e leiam também os registros que vocês fizerem referentes às suas observações, tá? Aqui é uma questão só. A formulação de hipótese, vou deixar aqui, mas já sabe que esse elemento hipotético é elemento de crítica nosso, né? Porque a gente não trabalha na perspectiva do ensino de ciências. Então, na verdade, a gente pensa aqui nos objetivos e nas elaborações dos indicadores, mas aqui é um só, tá? Quando a gente fala de formulação de hipóteses e objetivos e elaboração dos indicadores, isso é uma etapa só. Porque colocou aqui esse pontinho e vírgula, ó, ficou parecendo 4, tá? Mas aqui é uma etapa só, tá? Então, aqui é a primeira, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Fechado? Tranquilinho até aí? Vamos detalhar cada uma dessas subetapas. O primeiro detalhamento que a gente vai fazer é sobre essa leitura flutuante. Alex, o que vem a ser essa leitura flutuante? É a primeira leitura que você vai fazer, estabelecendo corpos de análise, tá? Então, você vai colocar para mim aí quais são as falas das entrevistas que são interessantes, quais são os discursos provenientes no grupo focal que você vai elevar a categoria de dado para confirmar ou refutar, se for o caso, o que aconteceu lá
no seu trabalho de campo. Então, a leitura flutuante vai ser o primeiro contato com os documentos, né, com os dados produzidos, né, propriamente ditos, tá? Então, é aquele primeiro contato com o dado. Eu vou fazer a leitura da transcrição da minha entrevista, eu vou fazer a leitura da transcrição dos discursos produzidos no âmbito do meu grupo focal, eu vou fazer a leitura da transcrição das observações das aulas ou do conjunto de aulas que eu utilizei para apresentar a minha atividade inovadora. Tudo bem? E assim sucessivamente. Eu vou fazer uma leitura inicial sobre as atividades que foram recolhidas dos alunos que fazem parte, né, dos que são os meus participantes, que são as pessoas com as quais eu vou dialogar. Então, eu vou selecionar esse material e esse material eu vou ter que fazer uma leitura flutuante. É uma primeira leitura na qual a gente vai definir o que é que eu vou utilizar como dado. Ok? É importante que a gente siga alguma orientação, tá? As orientações estão colocadas aqui a partir do elemento de Bardhan. Primeiro, aquele material tem que ser exaustivo, ou seja, eu não posso deixar nada de fora e nem incluir um novo material, tá, gente? O material ele é exaustivo, o corpus é exaustivo. Depois de fechado o corpus, a gente não pode alterar esse corpus por nada. Esse material tem que ter uma representatividade, ok? Representatividade, no nosso caso, cuidado para não entender representatividade, porque como a gente é matemático, a gente entende muito as coisas do ponto de vista quantitativo. Como nós estamos trabalhando num viés qualitativo, essa representatividade ela vai estar vinculada a elementos de flexibilidade, mas a gente não vai deixar de ter um elemento rigoroso. O rigor é outro, mas não é aquele rigor de amostra, tá? Então, eu preciso de uma quantidade de material que represente 10%. Não tem que ficar nessa viagem, não tem que ficar nessa quantificação. Representatividade para a gente é flexibilidade, é estabelecimento de critérios, é atendimento aos nossos critérios de seleção que foram estabelecidos e mencionados para a nossa banca. Beleza? Se você seguir aquele roteirinho bonitinho que a gente apresenta a cada encontro nosso, você vai ter exatamente um domínio representativo. Representativo do ponto de vista do que argumenta o professor Roberto Sidney Macedo. Com algo flexível, entendendo que aquilo é rigoroso, mas o nosso rigor é de outra natureza, de uma natureza qualitativa. Tudo bem? Por exemplo, vocês aqui representam, vou falar até de maneira redundante, uma representatividade. Me perdoem a redundância. Por exemplo, existe um critério que aglutinou a gente aqui, que é o fato de vocês estarem em sala de aula. Então, o nosso grupo de aprendizagens é representativo, né, dentro das nossas orientações, porque nós temos um conjunto de professores que estão alocados em sala de aula, que vão realizar seus trabalhos de pesquisa dentro de suas próprias turmas. Ok? Então, é esse elemento representativo que a gente está considerando, e não as demarcações amostrais, e não as demarcações de cunho, né, estatístico. Tudo bem? Cuidado com isso para não pensar assim. Beleza? É importante que o nosso grupo, que esse grupo, né, ele seja homogêneo. Tá? Ou seja, nós vamos obedecer aos critérios de escolha. Tá? E a gente não valorize determinadas singularidades fora desses critérios. Então, tudo que vai ser fruto das nossas análises vão ser materiais provenientes das nossas escolhas, tá bom? E é importante que exista uma relação de pertinência, tá? Ou seja, é importante que todo o material que serviu, né, de produção dos dados,
estejam adequados às nossas fontes de informação. Então, aquilo que é proveniente dos documentos vão estar alinhados com a análise documental. Aquilo que for proveniente das observações de sala de aula vão estar atinentes às nossas observações, e assim consequentemente. Tudo bem? Tranquilinho aí? Me deem notícias. Qualquer coisa podem me interromper, viu? Porque aqui é um isolamento, uma tristeza, uma solidão. Se vocês não falam nada, eu fico... Ok, processando. Ok, processando. Oi, Marcos, pode falar, querido. Ok, processando. Tudo Ok. bem, vamos lá. É serviço demais, hein? Nossa, rapaz. Porque a ideia é a seguinte: a gente, os professores, nas nossas reuniões pedagógicas, salientam que os projetos de vocês eles têm uma fragilidade metodológica. Então, eu estou tentando não levar vocês para a defesa exatamente com essa fragilidade. Por isso que a gente está tentando fazer isso de maneira paulatina e de maneira também progressiva. E isso vai ajudar a vocês, inclusive, num estágio posterior. Então, por exemplo, se alguém aqui tiver interesse futuramente de participar de uma seleção de mestrado, vocês já vão conseguir, com esse conjunto de aulas, produzir um projeto de pesquisa mais robusto para o estrito sensu. É óbvio que, considerando aí uma seleção de mestrado, vocês vão trabalhar com uma capacidade de síntese. E aí o projeto de pesquisa ele vai ter que ter um recorte. Geralmente, o recorte é de 10 páginas, né? Pelo menos aos quais eu tenho tido acesso. É Então, isso vocês mesmo. vão trazer elementos mais sintéticos, mas é interessante que, se você pensar nesse roteirinho, a pessoa que vai lhe selecionar vai perceber que você já tem uma ideia metodológica. Tá? Sim, é a primeira vez que eu vou fazer. Tem outros colegas aqui que já fizeram, já trabalharam. Eu é a primeira vez. E para mim é motivacional. Eu gosto muito de aprender. Primeira vez que eu faço. E estou gostando, estou processando. Entendi. A ideia é essa, tá? Então, assim, vocês vão ver quando eu liberar o meu, que é aquele que eu estou esperando, nós estamos esperando, né? Porque a espera é ansiosa de todos nós, a liberação do Comitê de Ética, vocês vão ver que eu vou suscitando isso. Eu vou apontando algumas perspectivas, de maneira bem resumida. Mas como aqui a gente vai estar escrevendo uma monografia, eu preciso que vocês tenham... E a gente está falando de um capítulo metodológico, então vocês precisam ter repertório. Tá? O meu ele está bem simples, vocês vão ver no meu lá. Eu simplesmente digo que os dados serão analisados através da análise do conteúdo e através de uma perspectiva de análise textual discursiva, que, na verdade, no meu projeto eu chamo de análise do discurso, e essas coisas não são sinônimos, mas a gente vai arredondar isso aqui na semana que vem, tá bom? Então, assim, dá uma aprofundada nisso, porque aí banca nenhuma lhe pega. Talvez eles vão pedir uma ou outra coisa, tá? Ou você vai ter que voltar depois que você tiver um capítulo da análise produzido, só no sentido de costurar o texto. Mas o interessante é que você siga esse roteirinho. E a minha proposta, já antecipando as cenas dos próximos capítulos, depois que a gente fizer a discussão sobre análise textual discursiva, na semana que vem, eu devo voltar ao roteiro para ir indicando aqueles elementos que vocês precisam complementar nessa perspectiva. Porque quando a gente apresentou o roteiro para vocês lá no ano passado ainda, eu só coloquei de maneira panorâmica. Agora que a gente está fazendo a discussão, eu vou pedir exatamente esses elementos mais aprofundados, tá? Então, segue aquele roteirinho. É preciso que, quando eu faça a leitura, eu me identifique, eu me encontre nos textos de vocês, tá? Para a gente ir corrigindo essas lacunas
que foram lacunas provenientes anteriormente. Belezinha? Vamos para frente. Aqui, a gente entraria na segunda fase, que é a fase de exploração do material. Vê aí se querem fazer alguma pergunta proveniente da primeira fase, porque aí a gente já tenta responder. E aí eu vou mostrar um exemplozinho, já tomando como referência esse processo do texto de Valério, tá? Eu não vou entrar no detalhe de Valério agora, mas é só para apresentar algumas cenas dos próximos capítulos, em relação a essa sistemática da segunda etapa. Vamos lá, vamos para ela. Vamos para frente. Ó, nessa segunda etapa, a gente vai fazer a exploração do material. Exploração do material é a gente efetivamente nadar nos dados. Beleza? É a gente pegar a onda. A gente vai estar afogado naquele mar de coisas, mas a gente precisa se organizar nesse mar para exatamente surfar em boas ondas. Beleza? Então, aqui a gente vai explorar o material. Bom, é importante aqui que a gente estabeleça, nessa segunda fase, codificações. E essas codificações vão ser considerados alguns recortes dos textos, tá? Em unidades de registro. É importante que a gente, a partir desses recortes, defina regras de contagem e de classificação. Regras de contagem mesmo, bem do ponto de vista matemático. Então, você vai identificar quais são as unidades de registro e você vai contar quantas vezes essas unidades de registro aparecem nos seus dados. A partir dessa contagem, você faz uma classificação. E a partir dessa classificação, você vai agregar essas informações em categorias. É assim que as categorias nascem. Tudo bem? Para isso, a gente precisa entender o que é uma unidade de registro, tá? Desculpa. E o que é uma unidade de contexto. A grosso modo, é como se eu tivesse categorias e subcategorias. A reunião dessas subcategorias vão representar a categoria. Então, a unidade de registro é uma subcategoria. E a unidade de contexto vai ser a categoria formada por essas espécies. A ideia é assim, vamos pensar na unidade de registro como uma espécie e vamos pensar na unidade de contexto como um gênero. Beleza? Então, vai ser algo que a gente incorpora ali aquelas espécies. Tudo bem? Tranquilo? Vou tentar dar um exemplo assim bem esdrúxulo para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Por exemplo, suponhamos que eu queira saber quais são os requisitos para a segunda chamada. Então, o requisito da segunda chamada vai ser a minha categoria, vai ser a minha unidade de contexto, vai ser a minha categoria zona, digamos assim. Beleza? Vai ser a minha ideia de gênero. O aluno pode fazer a segunda chamada se ele faltar a avaliação por motivo de doença. É uma unidade de registro, é uma espécie. Ele pode fazer a segunda chamada se ele estiver trabalhando num trabalho militar. É outra unidade de registro. Ele pode fazer a segunda chamada se houver, por exemplo, o falecimento de alguma pessoa da família dele. É outra unidade de registro. Essas pequenas unidades de registro vão gerar a minha unidade de contexto. Unidade de registro, espécie.
unidade de contexto, gênero, ok? É isso que a gente vai entender aqui. Belezinha? É importante que a unidade de registro vincule-se à nossa unidade de significação. Então, a unidade de registro vai estar vinculada a um significado. E aí, digamos assim, o significado desses significados vão compor a minha categoria. Está entendendo a lógica? E toda vez que a gente pensar, né, nas unidades de contexto, as unidades de contexto vão nos possibilitar compreender a significação da unidade de registro. Então, a unidade de contexto é o gênero do qual a unidade de registro é espécie. Tranquilo? Vou mostrar como é que isso funciona do ponto de vista prático. Como é que eu faço isso, professor, numa pesquisa de natureza qualitativa? Valério vai nos ajudar. Se vocês já fizeram a leitura do texto que a gente vai discutir na próxima semana, vão conseguir compreender isso aqui que eu estou apresentando hoje. Tá bom? É um tanto quanto complexo, por conta da natureza da pesquisa em si, mas depois vocês vão, com a familiaridade, compreendendo essa densidade de análise. Fechado? Ok, na prática também a gente desenvolve, mas está dando para entender. Tá dando para Orientador, entender. é difícil falar orientador, professor, coordenador, não sei, mas está ok, está ok. Tá. Aqui é professor, pelo amor de Deus. Deixa a Professor, coordenação lá para o Alex. grupo do WhatsApp. Beleza? Vamos para frente. Bom, para a gente pensar nessas unidades de registro, essas unidades de registro, que são as unidades menores, que são as nossas espécies, elas vão ser definidas a partir dos nossos objetivos, a partir do nosso referencial teórico ou a partir da interpretação do pesquisador. Professor, observe que esses elementos não representam conjuntos disjuntos, tá? Você pode fazer a associatividade, não tem nenhum pecado. Eu estou dando aqui cartas. É como se fosse um grande jogo de cartas e eu estou aqui distribuindo as cartas para vocês. Você pode pensar numa unidade de registro proveniente dos seus objetivos, provenientes do seu referencial teórico ou provenientes da sua capacidade interpretativa. Vai do gosto do freguês. Agora, vai aglutinando essas unidades de registro em unidades de contexto, tá? Então, o pormenor vai nascer a partir de vocês. Agora, quando vocês forem explorar os dados, quando vocês forem surfar nas suas ondas, vocês podem ir ressignificando isso. Aí é o que a gente fala de categoria primária ou categoria inicial, categoria intermediária e depois a gente chega ao processo de categorização, tá? É importante entender isso. E é importante que agora, nesse momento que a gente está fechando o capítulo metodológico, que vocês tenham algumas categorias de análise, ainda que essas categorias representem uma unidade de registro inicial, tá? Sem grilo, e que podem ser redefinidas lá na frente, não tem problema nenhum. Aí, o que a gente vai dar, a importância que a gente vai dar a essa unidade de registro, a gente vai contar a frequência, né? A gente vai analisar essa unidade de registro a partir do momento e da frequência que ela aparece nos meus dados. Então, quantas vezes mais essa unidade de registro aparecer na fala dos pesquisados, nas entrevistas, na fala do grupo focal, nos discursos provenientes do grupo focal, nas observações que vocês realizaram durante a sala de aula, quanto mais aparecer, essa unidade de registro é mais frequente. Então, é isso que você precisa fazer aqui, tá? Observe que aqui, ele vai falar um pouquinho sobre as categorias iniciais, as categorias intermediárias e, a associação dessas duas vão gerar as categorias finais.
Essas iniciais são aquelas provenientes dos seus objetivos, do seu referencial teórico ou da sua capacidade interpretativa enquanto pesquisador. Essas intermediárias é quando você explora seus dados e elas vão ganhando novos contornos. E a associação entre essas duas vão gerar as categorias finais. Prof, para efeito do meu capítulo metodológico, eu preciso apresentar quais? As finais. Beleza? Para efeito do seu capítulo metodológico na sua monografia, você tem que me dizer quais são as categorias finais. Se ainda não conseguiu processar esse elemento categórico, deixa isso sinalizado de uma cor. Coloca isso de uma cor. Ainda vou melhorar os elementos das categorias apresentando-as numa nova versão. Pronto. Beleza? Não precisa se preocupar com isso agora. Observe aqui no finalzinho que nosso referencial teórico vai mostrar esse processo de categorização que é inerente da segunda etapa dentro desse procedimento. Existem categorias iniciais, que são as categorias estabelecidas pelo pesquisador a partir dos seus objetivos, a partir do seu referencial teórico ou a partir do seu elemento interpretativo. Fica a gosto do freguês. Tá? Depois que a gente trata os dados, que a gente explora os dados, essas categorias elas vão se redefinindo, elas vão se moldando. E, no final, elas vão dar origem a categorias que são realmente as categorias provenientes da análise dos dados. Então, essa sistematização é importante, tá, gente? Para que a gente tenha um alinhamento com a nossa definição. Tranquilo? Vê aí se conseguiu compreender para a gente poder passar para o exemplo. Antes da gente discutir como é que se diz? Antes da gente discutir a terceira etapa, que seriam as inferências e as interpretações. Ok, professor, ok. Tranquilo? Vamos para... Aí a gente vai dar um salto ninja no nosso referencial, no nosso texto. Por isso que eu tirei aqui a projeção, porque eu vou buscar lá meu exemplo no texto de Valério. Semana que vem a gente revisita esse exemplo, tá? Só vou mostrar aqui, embora Valério esteja defendendo a análise textual discursiva, que eu vou explicar isso na próxima semana. Mas existe uma aproximação com a análise do conteúdo, tá? É diferente, mas não precisa se fixar nas diferenças. Fixa-se, nesse momento, nas conexões. Então, confia em mim e alinha o nosso discurso com as conexões. Na semana que vem eu trato das diferenças, tá? Aí a gente faz um esqueminha para vocês compreenderem as diferenças. Mas existem aí conexões, existem inter-relações. E eu vou tentar trabalhar nesse universo das inter-relações, tá? Só um minutinho. Eu acho, grava para mim aí, deixa marcado que a gente está na página 295. Tá? Segura aí, 295. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho, tá? Acho que eu já passei. É porque no meu juízo está 388. Mas são tantos números na minha cabeça que eu não estou confiando muito não, tá? Eu preciso ir com mais cautela. Aqui. Na verdade, não é isso não. Pera, eu já passei do que me interessava. Aqui, achei. Eu vou tentar falar um pouquinho da primeira etapa e da segunda, tá? Vocês vão aí para a página 314 do PDF. 300, tá vendo que não era 388?
314 do PDF, ou página 312. 312 é a página, no final da página, que é a página que está no arquivo. E 314 é a página de cima, a numeração do PDF, tá? Vou tentar projetar aqui, que aí eu mostro para vocês direitinho. Ó, tá vendo aí minha projeção? 314 é cá em cima. Quando eu falo página do PDF, é essa daqui que eu estou me referindo. E quando eu falo a página do documento, é essa que está registrada no documento, que é 312, tá? É porque o PDF tem aí a capa e certamente a folha de rosto que estão contadas. Mas vamos lá, o que me interessa é isso aqui. Daqui em diante, tá? Onde eu estou marcando aí de azul. Vai acompanhando comigo aí a leitura para a gente entender esses procedimentos na prática. Valendo-se, né? Lembrando-se que Valério está trabalhando aí com a análise textual discursiva. Ou seja, Valério está trabalhando com uma entrevista e essa entrevista já foi transcrita. Então, já saiu do arquivo de áudio e já passou exatamente para a transcrição de vocês. Beleza? Olha o que Valério fez. Valério faz um recorte. Observe que aqui é um trecho da entrevista. Esse recorte tem uma codificação. E essa codificação ela é alfanumérica. Tá? Então, tem uma letra e tem um número. A letra é a inicial da professora, que é participante da pesquisa. E o número refere-se ao trecho da entrevista dela. Então, ele dividiu a entrevista em trechos. Aqui ele está trabalhando com a entrevista da professora Emília, beleza? Que, nesse cenário, é o trecho número 34. Beleza? Nesse cenário, o trabalho dele vai analisar, aqui no trabalho dele, ele analisa as reflexões produzidas por professores universitários, os pensamentos, né, produzidos pelos professores universitários, quando eles adotam a sala de aula invertida como modelo didático em suas disciplinas. Sala de aula invertida é uma proposta metodológica muito vinculada às metodologias ativas, no qual professor e alunos eles têm papéis pré-definidos no ato didático, no ato da aula. Tá? Por exemplo, eu posso pedir que vocês lessem, né, o texto de Valério e fizessem uma síntese. E quando vocês chegassem na aula, a entrega da síntese seria, por exemplo, o convite para vocês participarem da minha aula. Então, ou o ingresso, né? Sei lá. Então, seria uma forma de pagamento, digamos assim. Então, vocês apresentariam a síntese como uma responsabilidade de vocês e eu, na verdade, teria como responsabilidade articular a discussão. Então, fazer vocês fazerem a síntese seria uma forma de, como é que se diz? Promover vocês, provocar vocês a estudarem o texto. Então, quando a gente vem para a discussão, isso passa a ser uma discussão coletiva e não uma aula expositiva. Entende? Então, nesse caso aqui, foi-se adotada uma perspectiva de sala de aula invertida. Então, o Valério está analisando como os professores universitários refletem a partir dessa metodologia inovadora. Prestem atenção nisso, porque isso tem uma relação direta com o trabalho de vocês, porque as aulas de vocês de matemática vão ser inovadoras. Inovadoras, ou aula inédita, como coloca o nosso material, no sentido de vocês romperem com a perspectiva de ensino tradicional, tá? Bom, observe que Emília é um pseudônimo, então foi mantido o anonimato da professora participante da pesquisa, tá? E a entrevista dela foi dividida em unidades de registro. Aqui a gente tem um registro número 34. Vamos fazer a leitura.
É isso aqui que me interessa, tá bom? Olha o que a professora Emília nos diz. Sinto-me muito mais professora. Isso que está colocado em parênteses são elementos que Valério acrescenta ao discurso dela para que a gente, enquanto leitor, possa entender. Porque se não tivesse o síntome e não tivesse o professora, isso ficaria meio vago. Até porque ele está suprimindo algo que veio antes, porque não interessa para ele. Não interessa para ele enquanto dado. Então, certamente, essa sensação foi dita anteriormente e essa intenção de sensação de professora foi dito em outro momento. Então, aqui ele acrescentou para manter o sentido, aquilo que eu falei com vocês em relação à transcrição das entrevistas. Eu posso gerar desse tipo de artifício desde que a gente não altere o sentido, beleza? Então, sinto-me muito mais professora, eu acho, porque você está participando com eles. Então, você está construindo conhecimento com eles. Observe que a fala está reduzida a uma linguagem formal. Porque a gente não quer aqui estudar a forma como a professora Emília fala. Se eu tivesse um objeto de pesquisa com essa conotação antropológica, aí eu deixaria todos os vícios de linguagem, todos os elementos que caracterizem essa fala. Mas aqui, no nosso caso, o que a gente quer é a mensagem, tá? É o dado. Então, eu posso fazer essas organizações de modo que a gente não altere o sentido, tá, gente? Porque a gente não pode agir de maneira antiética. É difícil de você passar o conhecimento. Desculpe. É diferente de você passar o conhecimento. Isso que eu consegui enxergar desse tipo de aula. O conhecimento é construído junto com o conhecimento. Não é só passado. O conhecimento é adquirido. Então é diferente. Tá? Observe que Valério aqui vai construir as suas unidades de registro a partir dos pressupostos teóricos que ele tem. Então, as unidades de registro iniciais foram essas. Ó. Ele coloca a sensação de ser mais professor por ocasião da sala de aula invertida. Isso é uma unidade de registro. Então, toda vez que o participante dele fala dessa sensação, essa unidade de registro tem que ser contabilizada. E isso vai entrar na minha análise dos dados. Então, não é tudo que o meu entrevistado me diz que me interessa. Beleza? Eu preciso estabelecer essa unidade de registro ou ressignificá-la. Segunda unidade de registro de Valéria é construir o conhecimento junto com os estudantes confere sentido à docência. Ou seja, para Valério, só existe sentido em ser professor quando os professores que participaram da pesquisa dele dizem que isso vai ser desenvolvido a partir do conhecimento produzido junto com os estudantes. Não tem sentido de ser professor se for diferente, tá? E existe uma outra unidade de registro, ó, a possibilidade de superação da prática pedagógica tradicional a partir da sala de aula invertida. Já estou dando aqui também um spoiler para vocês, enquanto unidade de registro para os trabalhos de aprendizagens. Se eu estou fazendo isso do ponto de vista da experimentação, a possibilidade, né, dos alunos aprenderem matemática pela experimentação pode ser uma unidade de registro. Então, toda vez que aparecer uma fala, um discurso, um dado, uma questão que vocês colocaram lá numa atividade, e aquela atividade é objeto de análise, isso pode ser uma unidade de registro, tá? Isso é uma unidade de registro
inicial, pressuposta, ó, aqui no caso, foram unidades de registro a partir do referencial teórico tratado por Valério. Aí a gente pode pegar essas unidades, beleza? E agrupá-las. Esse processo de agrupamento vai gerar uma categoria. Ok? Vê aí se conseguiu compreender. Lá mais à frente, Valério vai trazer um exemplo disso. Deixa eu ver aqui. Está aqui na página 316. Ó como Valério. Só que aqui Valério já mostra as categorias intermediárias, tá vendo? E aqui ele já vai mostrar a categoria de análise. Já é, digamos assim, uma categoria final. Primeira categoria intermediária de Valério é quando há algumas manifestações de insatisfação e de autocrítica sobre a prática pedagógica desses professores. Quando esses professores se mostram insatisfeitos e fazem críticas, né, individuais à sua própria prática. Toda vez que os professores criticam abordagens tradicionais em suas falas, em suas entrevistas, em seus discursos. Ou todas as vezes que os professores declaram, né, o compromisso e o interesse de transformar a sua prática. Então, isso aqui, essas 3 categorias intermediárias, ele já transformou numa categoria de análise. Então, do ponto de vista do meu trabalho, professor, da análise dos dados dentro do meu capítulo metodológico, o que é que eu preciso disso aqui? Eu preciso ver isso aqui. Fechado? Se ainda não tem isso aqui, deixa isso guardadinho para a gente pensar sobre isso. Aqui tem um outro exemplo, tá? Aqui tem um outro exemplo. Então, aquele primeiro exemplo que eu mostrei é algo mais voltado mesmo à questão da codificação, de como ele trata os dados, da leitura flutuante dos dados, e depois a gente tem, quando ele traz aquelas unidades de registro, a gente tem ali a segunda etapa. Tudo bem? Aqui eu estou consolidando da segunda para a terceira. Belezinha? Vê aí se entendeu com calma. É um tanto quanto complexo, viu, gente? Não é uma coisa simples, não. Mas também, depois que você pega o fio da meada, é tranquilo. Ok. Tá? Tranquilinho? Ok, professor. Vamos para frente. Estávamos na página 300 ou 295. Você estava, eu anotei aqui, 295, depois para 312, página do livro. Página do livro. Então, vamos lá. 295. Tá. Aqui na 295, ele vai falar um pouquinho sobre as categorias finais, tá? Algumas características. Vou deixar essas características aqui das categorias finais para vocês passarem os olhos. Mas tem um esqueminha aqui mais adiante que essas características vão apresentar. Vão aparecer, tá? Vou deixar isso para lá. Vou deixar isso para lá para o momento posterior, não é descartar não, viu? Pelo amor de Deus. Aí a gente vem para a terceira etapa, para a gente poder fechar aqui o raciocínio a partir dessa sistematização. Observe que aqui a gente tem a inferência e a interpretação dos dados. E aí, o nosso referencial aqui vai trazer o significado de inferir, tá? Tá aqui, ó, o que significa inferir? Até aqui tá faltando as aspas finais, tá, gente? Isso aqui é o que é inferir. Ó, inferir vai significar a realização de uma operação... Desculpa.
É o que Eu não você ouvi. falou. É o que você falou, professor. Trazer uma dedução lógica, né? A gente. Isso. Trazer uma operação, né, a realização de uma operação lógica que vai se admitir enquanto proposição a partir da verdade que está relacionada entre duas proposições. Tá? Então, inferência é exatamente a gente analisar isso, uma operação lógica. Perfeito? Então, se aconteceu uma primeira proposição que é verdade, aconteceu uma segunda proposição que é verdade, a inferência que a gente faz é que aquela última proposição em decorrência das duas anteriores também é verdade. É isso que a gente está fazendo do ponto de vista da produção das inferências. Quando a gente for fazer a interpretação desses resultados, é importante que a gente analise esses dados a partir de duas perspectivas. A perspectiva do campo objetivo e a perspectiva dos conteúdos apresentados no campo simbólico, tá, gente? Ou seja, eu preciso levar em consideração aquilo que a mensagem está dizendo, mas preciso também gerar um elemento interpretativo no sentido de ler além do conteúdo apresentado. Não é produzir uma leitura que não esteja condizente com o dado, mas é mostrar as interpretações provenientes naquele contexto. Não é inventar. Beleza, gente? É interpretar. Vou tentar dar um exemplo bem simples para você entender e para você perceber exatamente o campo da realidade e o campo simbólico. Suponhamos que a gente estivesse fazendo um estudo sobre pais que estão sendo entrevistados acerca da orientação sexual dos filhos. Como é que os pais lidam com o processo de orientação dos filhos, tá? Um exemplo bem esdrúxulo. E aí, ao a gente entrevistar um pai, o pai diz assim: eu não tenho nenhum problema que o meu filho tenha uma relação homoafetiva, né? Eu não tenho preconceito, mas eu prefiro que ele tenha uma relação homoafetiva a ser um ladrão. Vamos parar um pouquinho e vamos analisar essa frase. Observe que do ponto de vista da realidade, o pai está dizendo, ou a mãe, né, enfim, está dizendo que não é preconceituoso. Mas do ponto de vista do campo simbólico, ele está colocando a orientação sexual do filho equiparada com um desvio de caráter. Uma coisa é você ser ladrão, outra coisa é você ter uma relação homoafetiva. Uma relação homoafetiva é da sua própria natureza, ninguém tem nada a ver com isso. Mas roubar é um desvio de caráter. Então, quando você coloca essas duas coisas no campo simbólico como sinônimos, você está sendo, sim, preconceituoso. Beleza? Então, é essa sutileza que vocês precisam ter do ponto de vista da interpretação. Tá? É isso que eu estou falando do ponto de vista daquela relação de um caráter de dupla interpretação. Eu vou ler os dados a partir da realidade que eles se apresentam, mas vou fazer também a interpretação no campo simbólico. Nesse caso, o meu pai ou a minha mãe, né, que no caso aí seriam participantes da minha pesquisa, afirmam que não detêm nenhum tipo de preconceito, mas manifestam o seu preconceito ao estabelecer uma relação de paridade entre a orientação e um desvio de caráter, porque a orientação sexual não significa desvio de caráter. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. E isso, gente, é o exercício, é a prática, é se debruçar sobre o dado. A natureza do pesquisador vai se formando a partir do momento que ele pesquisa. Tá bom? Tranquilinho até aí? Então, assim, para fechar,
é importante que nessa perspectiva interpretativa, né, a gente tenha um retorno do pesquisador ao seu, né, referencial teórico, tá? É importante que ele embase as suas análises no sentido que essa interpretação se estabeleça, tá bom? Não é criar, não é inventar, mas é estabelecer isso do ponto de vista do nosso referencial. Aí a figura 3, que eu falei com vocês, que é essa figura aqui, ó, que está na página seguinte, observe que aqui os autores sistematizam as fases, ok? A partir da pré-análise, a partir da exploração e a partir do tratamento dos resultados. Observe que aqui na exploração do material, eles vão denotar a questão das unidades de registro e das categorias. Tá vendo? Lembrando que para nós só me interessam as categorias finais, tá? Quer dizer, enquanto orientador, eu vou ver o processo de categorização que vocês fizeram para entender a sistematização, mas no texto da monografia só vão as categorias finais, tá? Para mim, eu quero tudo, mas para a banca a gente só vai mandar as categorias finais. Fechado? Aqui tem algumas considerações finais, mas as considerações estão tão pequenininhas que o cerne do trabalho mesmo é esse processo sistemático, tá? Nas considerações, eles retomam algumas questões, mas questões que já foram entrelaçadas em momentos anteriores. Então, aqui eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, ressaltando que não se esgota aqui. Tá bom? Gente. Diga. Gente, eu tenho que sair de sessão. E olha que são 3 sessões, Jesus. Tem o procedimento metodológico. É bom, um recurso é você pensar esse capítulo metodológico em partes, e aí você vai tratando dessas partes. Ok, professor. Tá? É bom você pensar nisso. Assim, na abertura, você já vai falando aquela coisa dos porquês, né? Cita o que você entende por metodologia, cita exatamente a escola, cita o porquê da turma, né? Vai dando aquele caráter rigoroso a partir dos seus critérios. Explica os 3 alunos, explica por quais são os critérios que você vai utilizar para escolher os 3 alunos. Belezinha, demarcou isso no nível macro, vai para o nível micro. Aí vai trabalhar os documentos, vai trabalhar as entrevistas, vai trabalhar o grupo focal, vai trabalhar as observações. Aí você vai fazer a ordem. Aí no meu caso, professor, como eu coloquei na introdução, eu vou trabalhar com a entrevista semi-estruturada. Tá. Aí, no meu caso, esse é o meu documento lá, né? Também, né? Além das outras coisas, aulas, observações das aulas e tal. Mas a gente vai ficar só com as entrevistas, tá pouco. Então eu tenho que colocar observação, então tem que colocar outra. Para mim, o interessante é que você trabalhe a gente pode tirar, mas o ideal é que você trabalhe com um conjunto bem plural de produção de dados. Ok, rapaz. Entendeu? Show. Agora, quando isso for virar um artigo, aí a gente enxuga. No artigo vamos tratar só as entrevistas. Entende? Ok. Mas do ponto de vista monográfico, é interessante que a gente trabalhe com essa articulação. Aí, professor, como é plural, poderia ser, tem 3 ou 4, tem a entrevista semi-estruturada, a observação, tem o focal, grupo focal O grupo focal. A entrevista você vai fazer com 3. São 3 alunos. O grupo focal a gente vai trabalhar com um mínimo de 3 alunos da turma e o máximo de 12. Nosso referencial fala de 7 a 12.
mas a gente vai extrapolar o referencial e trabalhar com a professora Bernadette Gatti. Por quê? Porque você pode ter uma adesão muito pequena de alunos para o grupo focal, entendeu? Ok, estou aqui anotando. Eu vou fazer uma síntese eu tô todas as notas de aulas suas aqui. Eu vou lá no primeiro vídeo, vou fazer uma síntese todinha para Isso, o roteiro para eu escrever esse procedimento tudo isso. metodológico. Eu vou fazer essa síntese de hoje a uma semana, eu só estou Ai, dando um professor, você é spoiler. igual você é difícil. Olha, para eu falar, é porque é difícil mesmo. Que Não, aí é bênção. tranquilo, mas assim, se vier do macro para o específico, tá de boaça. Não, vai vir Então, do jeito que você a fizer o ideia é roteiro, essa. professor. É melhor. A ideia é essa. Fala dos procedimentos metodológicos em linhas gerais, o que eles são, define que a gente não vai nominar a pesquisa. Valério faz isso, vou chamar a atenção de vocês na semana que vem. No máximo, a gente vai colocar que é uma pesquisa qualitativa. E acabou. Daí por diante, eu vou dizer os milagres, sem contar o santo. É estudo de caso? É pesquisação? É pesquisa participante? Não estou preocupado com isso. Deixe os metodólogos discutirem essas questões. É aqui o trabalho de pesquisa que eu vou fazer. Eu fiz assim. Sacou? Banca Excelente. nenhuma lhe pega. Excelente, professor. Você fazendo essa síntese, é ótimo que eu já sigo ela para desenvolver a escrita dos procedimentos. Já ajuda muito. Perfeito. Eu vou seguir. É mais fácil para mim. Feito isso, vai falar o porquê da escola, vai falar, é óbvio que nesses porquês vão explicar que essas escolas foram escolhidas porque essa escola é a sua escola de trabalho, né? Ok. Óbvio. E pode trazer outro critério para além desse. Por exemplo, vocês podem trabalhar em determinadas escolas que são referência, como eu trabalho, né? São escolas de referência, onde estão situadas, mas inexistem trabalhos de pesquisa realizados lá dentro. Então, a comunidade externa referenda aquela escola como uma escola de qualidade, mas não existem pesquisas produzidas no seu interior. É um critério. Ok, Entendeu? professor. Você fazendo um Explicou o roteiro. critério da escola, explicou o critério da turma, daí para frente vai falar dos 3 alunos. Depois que citar os alunos, estabeleceu critérios para eles, vai para as entrevistas, vai para os documentos, vai para a observação e vai para o grupo focal. A ordem de vocês é que fazem. Ótimo. Fazendo essa Tá? síntese ajuda E aí bastante. já vai trazer. Não esquece dentro de cada técnica, especificar, né, o que é cada técnica e dizer quais foram as contribuições dessa técnica. Ou seja, as entrevistas me permitiram isso. Porque aí você já vai dizendo à banca o porquê dessas escolhas. Aí você vai trabalhando com aquela ideia do professor Roberto Sidney Macedo de que o rigor é outro. Existe Professor, flexibilidade, mas o rigor é outro. Quem me chama aí? Está na sala? Quem me chama? É Alex. Diga, meu querido. Já está liberado para fazer a pesquisa na sala de aula? Você está ligeirinho todo. Não, senhor, moço, a reunião do Conselho de Ética ainda vai acontecer sexta-feira. Se acalme. Certo, professor. Se acalme, você está muito ligeirinho. Oh, meu Deus. Vamos nessa. Belezinha? Beleza, professor. Então vai fazendo essa organização e aí na semana que vem a gente fecha esse roteirinho, tá? E depois passa para análise, né? Passa para análise. Agora você já tem um embasamento para escrever as questões provenientes da análise do conteúdo, tá? Professor, é só para esclarecer uma dúvida. O planejamento, eu vou escrever os procedimentos, embasar teoricamente, os critérios, tem toda essa escrita. Por isso, o seu roteirinho vai. Eu tenho notas do dia, todas as notas estão anotadas. Sua síntese vai ajudar esse desenho didático todo aí. O planejamento de aula advém, é claro,
as análises, né, de dados, advém dele e tal. Eu vou escrever, depois eu faço esse planejamento de aula, né? São vários momentos. Sim, não há necessidade de você apresentar esse planejamento agora, não. Ok. Porque a ideia agora é a pesquisa. Ok, então tá bom. Tem muita coisa. O planejamento você faz, deixa isso organizado. Se por um acaso a banca suscitar a necessidade disso, a gente acrescenta nos procedimentos metodológicos. E o planejamento de aula tem que colocar aquilo tudo, cada momento, objetivo geral, Isso, específico, tem que isso. falar o que eu estou fazendo. Você pode fazer isso, se você quiser fazer esse detalhamento, quando você estiver falando das observações. Tá, tá. Porque as observações vão ser o conjunto de aulas que foram observadas. Eu vou te mandando, você vai me orientando. Show. Beleza. Ótimo. Show. Aí, vai fazendo assim e fecha, pelo menos por enquanto, nas discussões provenientes da análise do conteúdo. Tá bom? Ok, professor, ok. Tá, eu vou acabar as sessões. São 3 da fundamentação, já estou acabando elas. E aí eu já acabo, vou mandar a fundamentação, aí eu vou para os procedimentos. Vou devagar. Ok. Fica tranquilo. Até a gente vai acelerar Ayrton a partir da liberação do Comitê de Ética. Ok. Vamos para frente. Como esse trabalho não se esgota aqui, eu estou sugerindo que vocês façam algumas leituras, tá? Primeira leitura é esse texto de Gaspe e Magalhães Júnior sobre o ensino híbrido e a educação ambiental. É um texto de revista, então copia o título, tá? E joga no Google. Colocando no Google, automaticamente o texto vem. Já tem até aqui o endereço, ó. Acho que se clicar no DOI, você já vai ser levado para o texto. Nesse caso aqui, como Gaspe e Magalhães Júnior são autores do nosso texto, o ideal seria vocês lerem a parte da análise dos dados. Porque observe que eles estão falando de ensino híbrido e de educação ambiental. Não tem muita relação com o que a gente está estudando. A gente não está falando de hibridização enquanto metodologia e não estamos falando de educação ambiental trabalhada no ensino de matemática. Mas o que eu quero que vocês vejam é o modelo, né, que eles utilizaram do ponto de vista da análise dos dados. Porque certamente eles vão analisar os dados dessa pesquisa numa perspectiva da análise do conteúdo, por serem especialistas nessa produção metodológica. Tá? Então, passa o olho nesse artigo. Pode ler a introdução, pode ler a fundamentação, pode ler os procedimentos metodológicos de uma maneira mais panorâmica e faz uma leitura mais aprofundada a partir dos dados apresentados. Outra sugestão que eu estou fazendo é esse texto de Oliveira, Enz, Andrade e Mussis, tá? Sobre análise do conteúdo. Aqui é um texto teórico, eles estão discutindo análise do conteúdo na pesquisa em educação. Veja que é um texto mais antigo, né? Um texto de 2003, é um texto mais clássico, mas isso vai ajudar vocês também a entenderem sobre o conteúdo de análise do conteúdo, tá? Então, é uma boa fundamentação. Espero encontrar isso que eu estou sugerindo para vocês nas leituras de vocês. Viu, Alex? Importante que eu me encaixe e me encontre nos textos. Aqui, ó, a gente tem uma discussão de Silva e de Fossá, que também vai falar sobre análise do conteúdo, tá? Aqui vai mostrar a análise do conteúdo com alguns exemplos de aplicação dessa análise em dados qualitativos. Também é uma revista eletrônica, copia e cola e coloca no Google, e aqui já tem o endereço. Ó. Tá? Só clicar no endereço que certamente vocês vão ser encaminhados para o artigo. Então, façam essas leituras, complementem com esse referencial que a gente discutiu a partir da orientação da aula de hoje, e vão melhorando o capítulo metodológico de vocês.
Semana que vem, a ideia é a gente discutir a análise textual discursiva, aí a gente fecha o capítulo, e aí a gente retoma a partir de um roteirinho, né? A gente pega o roteirinho das aulas passadas, eu tentei ensaiar aqui um roteiro, mas aí na próxima aula a gente pode construir esse roteiro juntos, tá? E aí a gente fecha esse ciclo. Com esse conjunto de aulas, vocês já vão dar conta das coisas que eu pedi. Então, daí para frente, eu já vou estabelecer um cronograma e já vou estabelecer exatamente uma relação já de ponto de corte. Quem deu conta daquilo que eu pedi, segue a viagem. Quem não deu conta daquilo que eu pedi, infelizmente, vai ficar no meio do caminho. Nós estamos em abril. Então, creio eu que vocês já tiveram tempo de maturar todas essas leituras e de construir essas produções, beleza? Não é uma coisa taxativa, mas a gente já vai criar aqui alguns elementos de seletividade. Certamente eu já vou colocar lá algumas datas de entrega, né, que vai ser meu outro ponto de crivo, tá? E importante que a gente se encontre nessas escritas que vocês estão fazendo. Porque não tem sentido a gente produzir todo esse conteúdo se eu não conseguir me encontrar naquilo que eu estou orientando vocês. Fechado? Então, assim, essa aula de hoje, vocês vão me dar um tempinho para eu baixá-la e depois eu fazer o upload lá no grupo no canal, né? E eu vou tentar ver uma forma de organizar isso no AVA, que eu ainda estou enrolado com isso, tá? Professor, Vou finalizar aqui a nossa gravação, mas a gente não fecha a nossa aula. Eu vou abrir aqui para vocês perguntarem, beleza? Agora perguntem as coisas atinentes à aula de hoje, porque o importante nesse diálogo que eu estou fazendo com vocês é que vocês tirem as dúvidas acerca dos estudos que foram produzidos. Deixa eu parar aqui a gravação, tá?